Agora que você compreendeu o conceito de campo harmônico maior e como ele organiza os acordes diatônicos dentro de uma tonalidade, a gente pode se aprofundar na relação entre esses acordes e as suas respectivas funções. Cada acorde dentro do campo harmônico maior tem uma função específica na estrutura harmônica. E eles podem ser classificados nas funções de tônica, de subdominante e de dominante. Essas funções definem o papel que cada acorde vai ter na criação de progressões harmônicas dentro do sistema tonal. Como vimos na formação do campo harmônico maior, as tríades diatônicas, que são construídas a partir das notas da escala maior, apresentam três qualidades distintas. Nós temos os acordes maiores, que são os acordes do primeiro grau, do quarto grau e do quinto grau. A gente tem os acordes menores, que são os acordes do segundo grau, do terceiro grau e do sexto grau. E a gente tem um acorde diminuto, que é o acorde do sétimo grau. Os acordes maiores, que são os acordes do primeiro grau, do quarto grau e do quinto grau, são muito importantes para as definições das funções harmônicas dentro da tonalidade, pois eles são os principais representantes das funções de tônica, de subdominante e de dominante, respectivamente. Uma característica interessante desses três acordes maiores é que juntos eles incluem todas as notas da escala diatônica. Isso significa que qualquer melodia, pelo menos teoricamente, pode ser harmonizada apenas por essas três tríades maiores. E a importância desses acordes não é apenas teórica. Ela reflete o princípio fundamental da organização acústica da música, pois eles derivam da série harmônica, na qual os intervalos que compõem esses acordes, de tônica, de subdominante e de dominante, estão entre os primeiros e os mais fortes harmônicos que soam a partir de um som fundamental, criando a base da sensação de estabilidade e repouso na música tonal. E embora os acordes de primeiro grau, de quarto grau e de quinto grau sejam os principais representantes das funções de tônica, subdominante e dominante, respectivamente, os outros acordes do campo harmônico também podem exercer essas funções, mas de maneira secundária. Isso significa que quando usamos acordes secundários, como os do segundo grau, do terceiro grau, do sexto grau e do sétimo grau, eles podem funcionar como variações ou complementos dentro dessas funções, mas não têm a mesma capacidade de definir a tonalidade ou de proporcionar a mesma resolução harmônica. Agora, vamos explorar cada uma dessas funções para entender como os acordes assumem as funções de tônica, de subdominante e dominante e atuam na formação de progressões harmônicas. A função tônica, que é representada principalmente pelo acorde do primeiro grau, é o ponto central da tonalidade, não é? Ela sugere estabilidade, repouso e resolução, sendo o ponto de referência, não é? O ponto de atração ao qual todas as outras funções estão, de certa forma, subordinadas. Em termos simbólicos, a tônica é o centro gravitacional da tonalidade, é o lugar onde a música se dirige, É onde todo o movimento harmônico tende a se resolver. Os acordes do terceiro grau e do sexto grau também podem desempenhar a função de tônica, mas de uma maneira secundária em relação ao acorde do primeiro grau. Isso significa que, embora façam parte da mesma área tonal, a área de tônica, eles têm uma função de suporte e não possuem o mesmo peso estrutural do que o acorde do primeiro grau. Por essa razão, não é apropriado, não é aconselhável a gente utilizar esses acordes em pontos importantes da música, como no início, quando a gente está estabelecendo uma tonalidade, ou no final, quando a gente está voltando ou fechando um ciclo de progressões harmônicas. Nesses pontos, a tônica principal, que é o acorde do primeiro grau, ela deve ser utilizada para garantir a estabilidade e a resolução na tonalidade. De qualquer forma, o acorde do terceiro grau e o acorde do sexto grau, eles podem ser incluídos para criar variações harmônicas, oferecendo uma sensação de suavidade ou uma resolução menos definitiva do que a função tônica principal. Bem, em contraste com a estabilidade que a função de tônica traz, a função de dominante, que é representada principalmente pelo acorde do quinto grau, ela representa exatamente o oposto, Ela representa a tensão, a instabilidade e o movimento. Assim, a dominante é naturalmente atraída para a tônica, procurando sempre a resolução dessa instabilidade que ela causa.
E essa instabilidade, não é? Essa tensão, ela é provocada principalmente por causa do intervalo de trítono presente nos acordes na função de dominante. No caso do acorde do quinto grau, o trítono só aparece na versão tétrade do acorde, porque ele está presente justamente entre a terça maior e a sétima menor desse acorde. No caso da tríade, não temos o trítono por causa da ausência da sétima menor, não é? O que enfraquece um pouco a polarização, essa resolução para a tônica. Mas ainda assim, por causa de outros atributos, não é? Principalmente o movimento de baixos e a resolução da sensível, a gente ainda percebe o movimento de polarização com a tônica. O acorde do sétimo grau, apesar de ser um acorde diminuto, ele compartilha duas notas incomuns com o acorde do quinto grau e também exerce a função de dominante, mas de uma forma secundária, não é? Principalmente porque ele contém o trítono, mesmo na versão tríade desse acorde. De qualquer forma, ele não tem a mesma força conclusiva que o acorde do quinto grau, mas ele pode ser utilizado numa progressão harmônica para criar variações e para reforçar essa função de dominante. A função subdominante é talvez a mais sutil das três funções principais. Diferente da tônica, né, que representa o repouso, a estabilidade, e da dominante, que cria tensão em busca de resolução, a subdominante sugere um afastamento da estabilidade, não é, que a tônica traz, mas ela não tem a mesma direcionalidade, não é, a mesma tensão que a dominante traz. Ela seria ali como um local intermediário nas progressões harmônicas, que traz um movimento para fora da área de tônica, mas não tão afastado, não é, quanto a área da dominante. Os acordes que representam a função de subdominante é principalmente o acorde do quarto grau, mas o acorde do segundo grau também representa essa área, principalmente na música popular, onde a cadência 2, 5, 1 é muito comum. Essa progressão, aliás, ela reforça a tensão harmônica, já que o segundo grau estabelece uma ponte perfeita para o quinto grau, não é? Através de uma relação intervalar forte de quarta justa ascendente, proporcionando um movimento de baixos muito marcante para depois a resolução na tônica. Portanto, como vimos, estudando essas três funções, existe uma certa hierarquia dos acordes dentro das funções que a gente viu, não é? Os acordes do primeiro grau, do quarto grau e do quinto grau são os pilares principais nas suas respectivas funções harmônicas. Os acordes do segundo grau, do terceiro, do sexto e do sétimo grau são acordes secundários, digamos assim, dentro dessas funções, não é? E servem para enriquecer a harmonia, não é? Para dar variações às progressões harmônicas. Mas eles não têm a mesma força ou a mesma importância que os acordes principais têm dentro da progressão tonal. Ou seja, quando a gente usa acordes secundários, né, como os acordes do segundo grau, do terceiro, do sexto e do sétimo grau, eles podem funcionar como uma variação ou como complemento dentro dessas funções, não é? Mas eles não têm a mesma capacidade de definir a tonalidade ou de proporcionar a mesma resolução harmônica.